Olá, parteira, seja bem-vinda ao nosso evento, o Chamado da Parteira. Então, nesses 3 dias, eu vou reunir aqui enfermeiras e enfermeiras obstetras que querem atender partos, atender gestantes em seus partos, gestações e pós-parto, com autonomia e segurança. O meu nome é Laura Padilha, eu sou enfermeira obstetra e, assim como muitas de vocês, eu também tenho essa paixão por atender mulheres, por fazer diferença na vida delas, e isso também mudou muito a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Então, ao longo desses 3 dias, nós vamos falar muito sobre isso, sobre técnicas para dar um upgrade na nossa prática profissional, não só técnicas obstétricas, mas também de empreendedorismo. É algo que não é muito difundido nas faculdades, nas pós-graduações, até nas próprias residências. Então, eu gostaria muito que você, enfermeira obstetra que está aqui, obstetriz, compartilhasse essa aula. Você vai ver que o conteúdo que eu vou disponibilizar aqui nesses 3 dias vale ouro. Sabe ouro em pó? Então, você pega o botão aqui, compartilhar, compartilhe com os seus grupos da faculdade, da pós, da residência, com suas colegas que amam atender partos, amam atender gestantes. Faça isso porque é uma forma da gente difundir esse conteúdo gratuito e que vai transformar a vida de muitas parteiras. Outro ponto importante para o nosso evento, são 3 dias, então eu preparei um conteúdo que não termina somente nessa aula. Ele tem uma continuidade. Então, se você está aqui se programando para estar aqui na primeira aula, fique na primeira aula, venha para a segunda e venha para a terceira, que é a aula mais importante. Mais para frente, eu vou falar do que nós vamos trabalhar nesses 3 dias. Então, uma maratona completa. A gente vai falar sobre partos de risco habitual, a gente vai falar sobre assistência de enfermagem a essas gestantes, nós vamos falar sobre um ponto importante do empreendedorismo, que é precificar o valor do seu trabalho, que é perder o medo de falar quanto vale, aumentar o seu número de clientes. Aqui eu vou ensinar estratégias muito eficazes que a gente utiliza aqui no consultório. E também no terceiro dia a gente vai falar sobre partos distóxicos. Aqueles partos que não estão indo bem, que estão um pouco fora do trilho da normalidade. Você, como enfermeira obstétrica, enfermeira, pode aprender técnicas para otimizar esse parto. E aqui eu vou te ensinar. Então, é muito importante que você esteja comigo nos 3 dias. Outro ponto importantíssimo, terceiro, e aqui a gente já vai fechando os avisos, é que você tenha um caderno em mãos. Porque o que eu vou te ensinar aqui não é brincadeira. Então, eu quero que você pegue o seu caderno, que você preste bastante atenção na aula, que você faça resumos, de preferência, se você puder, bater uma foto e colocar lá nos stories, no seu stories do Instagram. Eu vou adorar, me marca, @Laura Padilha Parteira, para eu ver que você está vendo essa aula, para ver que esse conteúdo está mudando a sua prática como enfermeira e enfermeira obstétrica. Então, vamos lá. Dados os avisos, nós vamos começar a nossa maratona, né? Hoje a gente vai falar nessa aula 1, formas de você aprender a atender gestantes em trabalho de parto de maneira segura e resolutiva. Então, eu gostaria, antes de me apresentar, falar um pouquinho da minha trajetória, antes de entrar nesse assunto. Bom, como eu já disse, meu nome é Laura, eu sou enfermeira obstétrica, eu me formei em 2012 na Faculdade de Enfermagem aqui da Federal de Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou mãe de 9 crianças. Meu Deus, Laura, você engravidou muito. Engravidei. Porque assim, a gente ama o assunto parto e ama parir também, entendeu? Então, assim, eu tenho 9 filhos. É claro que eu tive 9 gestações, mas nem todas evoluíram, então eu tive 4 perdas. Passei por um processo de aborto espontâneo, de curetagem, de amil, de indução de parto, porque um dos bebezinhos eram mais com idade gestacional avançada. E também tive 5 partos naturais, né? Tive uma experiência de parto prematuro e os outros 4 de partos domiciliares planejados, que inclusive tive com a minha equipe, né, com o auxílio da minha equipe, e vou ensinar várias coisas que a gente desenvolveu aqui ao longo desse tempo atendendo, né? Então, eu tenho bastante experiência, tanto na parte obstétrica quanto na parte, né, obstétrica propriamente dita, com a minha experiência, né? Eu sou esposa do Matheus, eu vou falar muitas vezes dele aqui, porque foi através dele que eu pude olhar para a enfermagem obstétrica, não somente como um hobby, mas também como um grande trabalho, como o meu negócio, né? Ele que despertou isso em mim, de que o que eu faço, o que eu fazia naquela época,
como hobby, como algo alternativo, poderia ser a maior renda da nossa família, que nós poderíamos fazer um negócio, montar uma empresa. Então, foi através dele que a assistência ao parto saiu do CPF para o CNPJ, né? Ele também me ajuda muito em conteúdos, ele vai vir aqui também mostrar alguns conteúdos para vocês de empreendedorismo, de gestão, né? E ele é sócio atualmente da nossa empresa aqui de assistência de enfermagem. Eu comecei minha trajetória como enfermeira em 2012, como eu disse, como enfermeira obstétrica em 2013, depois eu fiz a minha pós-graduação, e desde essa época, de 2013 para cá, eu atendo parto domiciliar planejado e parto hospitalar antes, né, de maneira autônoma, como eu disse para vocês, e desde essa época eu tenho uma paixão, né? Quando eu fui para minha prática da pós-graduação no hospital, numa grande maternidade daqui da minha cidade, eu já sabia que eu faria isso pro resto da vida. Eu já sabia que eu tinha que aprender habilidades para atender parto domiciliar planejado. Eu já fui focado em procurar parcerias para atender parto comigo. Eu sempre tive essa vontade de valorizar também a autonomia da família, a autonomia da mulher em todos os processos de gestação, parto e pós-parto. Então, nós estamos aí há 11 anos atendendo partos, auxiliando mulheres. Eu fiz mestrado bem nessa época da antropologia do parto também, então eu estudei experiência de parto. Durante um tempo, né, durante 9 anos, eu trabalhei no SUS também. Inicialmente, eu trabalhava num PSF, numa unidade rural, no interior aqui do estado, e depois eu passei na EBSER, não sei se você já ouviu falar, é um concurso federal numa sala de parto, então trabalhei por vários anos no hospital universitário, e justamente fiz essa transição. Por que você não trabalha mais lá hoje no SUS, né? O que aconteceu? Eu pedi exoneração justamente por conta do meu estilo de vida, do que eu quero para minha vida, né? Então, como eu sou mãe, gosto muito de ficar perto dos meus filhos, de acompanhar a educação deles, e como eu já tinha a empresa, eu já tinha os clientes, eu já tinha essa experiência na assistência ao parto, foi o Matheus que falou para mim: por que que você não foca no seu trabalho como enfermeira autônoma? Eu pensava que isso não existia, mas aí foi quando a gente focou e eu consegui fazer essa transição. Durante um tempo eu fiquei trabalhando no hospital e atendendo. Depois que eu vi que a gente tinha caixa, que a gente tinha condições, eu saí completamente do serviço formal e fui atender somente como enfermeira obstétrica. Hoje a nossa equipe conta com 5 enfermeiras obstétricas, e isso é muito bom porque é uma forma de abranger para mais enfermeiras o nosso trabalho, nossa missão. Mas foi isso, foi essa transição que eu fiz, e hoje eu atuo somente dentro da minha equipe autônoma de assistência ao parto. Então eu fiz essa transição para empreender 100%. Você que está aqui me vendo, na hora quer dizer que eu vou só assistir essa aula se eu quiser fazer essa transição também 100%? Não necessariamente. Você pode fazer como eu, ficar um tempo dentro do seu trabalho CLT, dentro do seu concurso, e empreender também. E aí, quando você se sentir segura, você pode fazer essa transição completa, tá? Além disso, eu fiz uma certificação também internacional de assistência ao parto no ano passado, né? Eu fui para a Austrália, fiz a certificação do Camberth, encontrei midwives de outro país, de outros países, inclusive. Foi uma experiência muito rica de conhecer como é que funciona um sistema que está um pouco à frente do Brasil, um método diferente também. E também, atualmente, ao longo desse processo todo de atender a gestante de maneira autônoma, ter a minha própria equipe, outras enfermeiras, outras gestantes, outras doulas começaram a solicitar de mim: Laura, você produz tanto conteúdo na internet, me ensina como é que eu faço para ter um parto feliz, me ensina como é que eu faço para trabalhar com partos, né? Me ensina como é que eu faço para eu ficar mais tempo com os meus filhos e trabalhar com essa paixão. E também enfermeiras que gostariam de montar a sua própria equipe de parto, fazer essa trajetória como eu fiz também. Então, desde 2019, mais de forma profunda desde 2020, eu atuo ajudando também gestantes, doulas, enfermeiras obstétricas a realizarem os seus sonhos através do parto, através da ajuda a outras mulheres, através das experiências de parto que essas mulheres têm, né? Então, a gente tem desde essa época, desde 2020, esse trabalho mais profundo na produção de conteúdo, no auxílio e mentorias, ajudando tanto gestantes quanto doulas,
doulas quanto enfermeiras e enfermeiras obstétricas a implementarem, né, propriamente dita as enfermeiras e as enfermeiras obstétricas, a sua equipe de parto, a viver de parto, a fazer essa transição de um serviço público ou de um serviço CLT, das 4 paredes de um hospital, para atender com autonomia e segurança, assim como eu faço hoje. É um trabalho muito bacana, então, ao longo desse tempo, eu tenho mais de 6.000 alunas, nós estamos formando um grande batalhão que está transformando, né, as experiências de parto das mulheres. Eu tenho uma grande missão, né, que isso vai além da minha prática assistencial, presencial, mas isso também vai para e expande para o virtual também, para muitas mulheres, não só brasileiras, mas além do Brasil, né, que aqui nenhuma mulher tenha medo de dar à luz ao seu filho. Essa é a nossa grande missão, esse é o nosso grande lema, tá? E como que a gente vai fazer isso? Através do nosso aperfeiçoamento. Como que eu, Laura, como enfermeira, ou como enfermeira obstétrica, ou como obstetriz, vou conseguir fazer isso? Fazer com que nenhuma mulher tenha medo. Através do seu trabalho, oferecendo autonomia para essas mulheres, oferecendo segurança. E como que a gente faz isso quando a nossa assistência é embasada nesses pilares, em segurança e autonomia? Então, hoje a gente vai falar aqui sobre assistência à gestante, à parturiente, em todo o processo do trabalho de parto e parto. Então, aqui eu vou ensinar técnicas para você ter cada vez mais segurança de fazer isso. Então, nessa aula você vai aprender a identificar o início do trabalho de parto, tá? A gente vai ver que muita coisa que a gente vai falar aqui é um pouco diferente do que a gente aprendeu na faculdade. Você vai aprender a evoluir a assistência de enfermagem ao longo do trabalho de parto, porque a gente acha, né, muitas de nós, muitas das enfermeiras, vieram para a humanização do parto a partir de um curso de doula. E muitas acham que o meu serviço como enfermeira ou como enfermeira obstétrica tem que ser como de doula. E não é. Aqui vou mostrar para você, por exemplo, a importância da sistematização da assistência de enfermagem nesse processo, tá? A gente vai falar sobre partograma, a utilização do partograma, as novas curvas de evolução. A gente vai falar sobre as técnicas para um parto fisiológico, como a enfermeira pode fazer para liberar os hormônios favoráveis do parto e também utilizar a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, no trabalho de parto. Então, vamos começar falando que o que te ensinaram na faculdade, na pós ou na residência, nem sempre é o mais atualizado e verdadeiro. É claro que eu estou julgando aqui, eu não estou falando que todas as pós são ruins e nem as residências, enfim. Mas a maioria das pós-graduações não vão trazer uma abordagem baseada em evidência científica, ou até algumas que trazem a prática baseada em evidência científica, não vai falar muito de autonomia. Então, por isso que esse conteúdo, ele é bem valioso, porque ele é algo que pouca gente fala. Pouca gente fala, dá para você ser uma enfermeira autônoma, dá para você extrapolar as 4 paredes de uma instituição, né? Então, a gente vê os temas sobre assistência obstétrica um pouco fora da casinha, o que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu quero depois que você coloque aqui nos comentários aqui embaixo o quanto que o que eu vou te ensinar aqui é novo. De 0 a 10, o quanto isso é novo. Quando você ouvir um assunto, nossa, isso aqui eu nunca ouvi falar, você coloca 10, 10, eu nunca ouvi falar sobre isso. Porque muito do que eu estou dividindo aqui com vocês, eu acho que, sei lá, 90%, eu não aprendi na faculdade, na pós. Eu aprendi no campo de batalha, eu aprendi atendendo, eu aprendi estudando, eu aprendi com outras parteiras, tá? Então, formas de trabalho, a gente aprende na faculdade que enfermeira, ela tem 4 campos de atuação, ou cuidado, ou ensino, ou pesquisa, ou gerência. Você aprendeu na faculdade que você pode empreender? Que você pode ter um negócio como enfermeira? Isso é algo novo, eu não aprendi isso na faculdade, então eu estou ensinando isso para vocês agora. E mesmo a atuação da enfermeira, então a enfermeira pode ter um CNPJ, a enfermeira pode ter uma equipe, a enfermeira pode trabalhar com mais prestadoras de serviço, a enfermeira ela precisa aprender técnicas de gestão, ela precisa aprender técnicas de empreendedorismo, ela precisa olhar o seu trabalho valorizando, né? Então a gente tem algo que eu até aprendi num livro, né, que chama Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala que assim, a gente geralmente, pela cultura, a gente faz uma faculdade, se forma numa profissão para enriquecer outras pessoas. A gente nunca pensa assim, nossa, eu vou sair da faculdade, vou montar meu negócio para eu mesma enriquecer.
Não, a gente está sempre pensando, ou eu vou oferecer o meu trabalho para o governo, ou eu vou oferecer meu trabalho para uma pessoa que vai ter um negócio, né? Então, enfermeira, principalmente enfermeira, não tem essa mentalidade. Aqui eu quero destravar isso, eu quero abrir o cadeado, né, da sua mente em relação a isso. Então, nós vamos começar a falar sobre o início do trabalho de parto, né? Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar no primeiro tópico, né? Quando que realmente começa o trabalho de parto? E aqui eu trago para vocês esse partograma. Então, vocês vão ver nessa parte inicial aí do partograma, né, nessa parte mais de cima, a parte em que a gente vai avaliar tanto a dilatação e registrar a dilatação e também a altura do plano de Delis. Então, a gente vai ter aí nos triângulos, né? A gente vai ver nos triângulos, bem nessa parte de cima, onde é a dilatação. Então, por exemplo, avaliei a gestante, ela está com 4 centímetros. Eu vou colocar o topo da pirâmide, o topo do triângulo, no gráfico, representando a dilatação dela. E aí, ó, percebam que a gente tem às 19 horas uma mulher com 4 centímetros, às 20 horas, uma mulher ainda com 4 centímetros, mas às 21, uma mulher com 5. Então, sempre a pontinha do triângulo vai falar a quantidade de centímetros, né? Perfeito. Uma segunda avaliação, a gente tem, então, a altura da apresentação, que a gente vai usar os planos de Delis. Nos planos de Delis, aqui a gente tem essa cabecinha, né? Então, vocês estão observando aqui que tem uma cabecinha, e essa cabecinha, ela vai ser colocada no plano de Delis, no gráfico, de acordo com o plano. Então, por exemplo, eu avaliei a gestante, o bebê está ainda muito alto. Na avaliação das 19 horas, em que estava 4 centímetros, o bebê estava bem alto, lá em -3. Então, eu coloco a cabecinha aqui na reta do -3, tá? E aí, eu vou colocar também, de acordo com a avaliação do toque, que se eu consigo perceber as fontanelas, eu vou colocar em que posição esse bebê está. Se ele está com o occipito à direita ou occipito à esquerda, né? Se ele está com um occipito posterior. Então, aqui a gente vê um occipito que ainda não está bem posicionado, é um occipito que está transverso à direita. Então, observa aqui que ao longo das avaliações, a cabeça do bebê está abaixando no plano de Delis, então ele sai do -3, aí ele vai para o -2, aí ele vai para o plano +1, e aí essa fontanela ela vai girando também, né? Então, aqui a gente tem um bebê em OP. Então, esse aqui, nessa parte de cima, o que ele caracteriza para nós? É um parto com uma avaliação, uma progressão rápida da dilatação e um bebê que está rodando e seguindo os mecanismos do parto de maneira muito tranquila e muito fisiológica. Então, aqui, ó, a gente vai mapear a pelve, né? Então, um plano zero médio da pelve é entre essas espinhas. Aqui a gente tem um plano zero. Para cima do plano zero é tudo menos, né? -1, -2, -3 é quando o bebê está alto. E do meio da pelve para baixo, né? Pro assoalho pélvico, para a genitália da mulher, a gente tem um mais. Como que eu decorei isso, né? Ah, Laura, quando que é menos, quando que é mais? Já vem a regrinha para você. É que do meio da pelve até você é mais perto de mim, entendeu? Então é truque. Esse que é o truque, né? Quanto mais perto de mim, do plano zero, para mim, é mais, né? Então, aqui a gente tem +1, +2, +3, +4. Quando a gente já vê aquele cabelinho já coroando ali na genitália da mulher. Então, a gente vai avaliar nessa parte de cima do partograma essas questões. E aí, a gente vai falar sobre essa linha de ação, linha de alerta. Percebe que tem 2 linhas aí. Primeira linha é uma linha de alerta, que a gente geralmente faz depois, um quadradinho depois que a gente faz a primeira avaliação, e depois, 4 quadradinhos depois, tem a linha de ação, que é quando vai indicar a cesariana ou a colocação de uma ocitocina sintética ou qualquer procedimento, intervenção que vai evoluir o trabalho de parto. A gente vai ver que essas curvas, elas são baseadas numa evolução
do Friedman, que é um estudo muito antigo, que é um estudo baseado em intervenções, que não é compatível com os padrões contemporâneos de evolução do trabalho de parto, né? Então, a gente aprendeu na faculdade assim, logo embaixo a gente vai ter as horas do trabalho de parto, né? A gente vai ter a avaliação da frequência cardíaca fetal. Então, se você ausculta ali a frequência cardíaca fetal e tá 140, você vai anotar. A cada hora você faz essa avaliação obstétrica completa de acordo com esse partograma. Depois a gente vai ter a dinâmica uterina. Então, eu avaliei quantas contrações em 10 minutos. 3 contrações. Quanto tempo que elas duraram? 40 segundos? 60 segundos? Então, a gente vai preencher esse gráfico de acordo com a duração. Então, ele é bem claro, bem fácil de entender, né? Então, assim, se uma contração tem mais de 40 segundos, eu vou pintar o quadradinho cheio. Se tá entre 20 e 39 segundos de duração, vou pintar meio quadrado. E aí também dá para você colocar os aspectos em cada hora da avaliação. Se a bolsa está íntegra, se rompeu o líquido, tá de que cor, se é usada a ocitocina, tem alguns partogramas que colocam ali, tem um espaço para colocar os métodos de alívio não farmacológico, se a mulher deambula, se a mulher recebe massagem, enfim. Então, a gente tem esse partograma clássico que é utilizado em maternidades, é uma parte do prontuário necessária para a gente acompanhar e evoluir essa gestante de maneira segura ao longo do trabalho de parto. Então, aqui eu trago uma forma mais aproximada dessa parte de cima do partograma, que mostra aí a forma como a gente evolui. A gente chama esse parto de um parto eutóxico, de um parto que redondinho, um parto liso, e durante um bom tempo, poucas mulheres conseguiriam ter um parto assim, principalmente um parto natural, sem nenhum tipo de intervenção. Percebe que na primeira hora essa mulher tá com 4 centímetros, aí na segunda hora ela tá com 5, depois ela já vai para 6, 9, 10. Então, a mulher que teve uma evolução rápida no trabalho de parto. E as mulheres que não têm essa evolução rápida, e as primíparas, e as mulheres que demoram no trabalho de parto, e as mulheres que têm uma progressão de dilatação muito rápida. Gente, essa é a maioria das mulheres. A gente está falando aqui de um padrão contemporâneo de evolução de trabalho de parto. Então, aqui eu trago para vocês alguns artigos que foram grandes marcos, grandes estudos que foram marcos na nossa evolução no trabalho de parto. Então, a gente vai falar sobre esses estudos, então, que foram disruptivos na evolução do trabalho de parto, considerando os padrões contemporâneos. Então, aqui a gente vê esse estudo do Zhang, né? Ele é um estudo de 2017, ele foi publicado em 2018, mas é um autor com outros pesquisadores que vem trabalhando isso e publicando trabalhos desde 2010. E o que ele fala nesse artigo que fala sobre a fisiologia do trabalho de parto normal, né? Que as evidências mais recentes sugerem que essas noções que eu acabei de mostrar ali no partograma anterior, de que tem que dilatar 1 centímetro por hora, linha de alerta, linha de ação, que o parto, para ele ser normal, eutóxico, né? Ele tem que ser um trabalho de parto rápido. Essas diretrizes, essas considerações, elas podem não ser aplicáveis a um número substancial de parturientes, justamente porque agora a gente come diferente, a gente vive muito tempo sentada. Então, aqui tem outro estudo também, que são desses autores, de 2017, que fala sobre a evolução do trabalho de parto, a evolução da dilatação em mulheres de baixo risco, tá? Então, o que ele traz para nós de consideração? Que a fase ativa da primeira fase do trabalho de parto, da fase da dilatação, que é caracterizada pela aceleração da dilatação do colo. Toda dilatação, a gente vê que o diagnóstico do trabalho de parto e a evolução do trabalho de parto, ela é feita mais essa fase ativa, pode não começar até que a dilatação atinja de 5 a 6. Então, a gente não pode imaginar o trabalho de parto como se fosse a subida de uma escada bem íngreme, e que ela acontece assim, bem tranquila, né? Bem rápida e subindo, só subindo. Não. Às vezes a mulher vai ficar muito tempo com 5 centímetros, muito tempo com 4 centímetros, muito tempo com 2 centímetros. Então, aqui, esse estudo, que foi um estudo muito amplo, ele fala o seguinte, que a gente não pode
considerar um trabalho de parto ativo, ou seja, que só sobe, que vai chegar ali até a dilatação total, até que a mulher atinja 5 a 6 centímetros. A progressão lenta antes dos 6 centímetros pode, portanto, não representar prolongamento do trabalho de parto, né? Ou uma falsa progressão de trabalho de parto. É como se até os 6 centímetros o juiz não começasse a apitar. É como se fosse um esquenta para o trabalho de parto, né? E a gente não aprendeu isso na faculdade. A gente aprendeu eu aprendi pelo menos, que trabalho de parto inicial é até 3 centímetros, de 3 para 4, e fase ativa é de 3 para 4 até os 10 centímetros. E aqui esse autor ele vem falar algo totalmente diferente, que até os 6 centímetros é como se o juiz não tivesse apitado ainda, é como se fosse um esquenta. Laura, mas o que acontece nesse esquenta? Então aqui eu quero mostrar para você o que acontece nessa fase que vem antes dos 6 centímetros. E é muito importante a enfermeira obstétrica, acompanhar o trabalho de parto observando isso. Porque muitas de nós somos formadas a entender que o trabalho de parto é uma escada bem íngreme que a mulher começa agora e que ela tem que progredir rapidamente até o topo da escada. E não é bem assim. Então, nessa fase, a gente vai observar um grande trabalho que é o preparo do colo. Gente, o colo, e é muito importante você como enfermeira obstetra, que vai acompanhar o trabalho de parto, ele não é só avaliado mediante a dilatação, mas sim a vários aspectos do colo. Então, a gente tem aqui nessa primeira imagem, né, um colo do útero fora de trabalho de parto. Observa aí que ele é um colo fechado, apesar de ter esse canalzinho aqui. Esse é um canal fisiológico do trabalho do colo, né? É um canal que, inclusive, ele é ocupado por um tampão mucoso ao longo da gestação. A gente tem um colo, extremamente espesso, né? Fechado e espesso. Ele tem uma posição mais posterior e ele tem uma consistência mais dura. A gente aprende na faculdade que ele tem a consistência da pontinha do nariz, né? Ao longo, então, desse processo que antecede os 6 centímetros, muitas coisas vão acontecendo. Então, aqui a gente tem já na segunda imagem um colo que está espesso, mas bem menos do que o primeiro. Observa aqui a espessura desse colo. Observa que ele já amolece. Então, primeiro ele amolece para depois abrir, para depois dilatar. Então, aqui a gente tem um colo que está um pouquinho mais aberto. E aqui na terceira imagem, a gente já tem um colo bem mais apagado, bem mais fino, bem menos espesso. Essas palavras todas aqui são sinônimos, essas características, né? Aqui a gente já tem um colo um pouco menos espesso. Então, nessa fase, que vai até os 6 centímetros, não fique muito focada na dilatação. Porque primeiro vai acontecer um processo de mudança de característica do colo, o colo ele vai de grosso, vai ficando cada vez menos espesso e ele vai ficando também numa consistência mais amolecida, mais fino, o que nós chamamos de mais apagado. Para depois dos 6 centímetros, na fase ativa, a gente chegar nessa quarta figura aqui, que é um colo fino e dilatado. Tá? Então, não é só a dilatação que é o nosso foco aqui, tá bom? A dilatação cervical no trabalho de parto, de acordo com esse estudo de 2018, né? Ela pode ser mais lenta do que 1 centímetro por hora, e embora esse trabalho de parto possa durar muito mais tempo, né? Do que anteriormente ensinado pelo Friedman, naquela curva do partograma que eu mostrei, ainda termina em parto vaginal e resultados perinatais normais, tá? Naquele parto que vai ter consequências para a saúde do bebê e da mãe, tá bom? Outro aspecto que esse estudo mostrou para gente, olha que interessante, isso tudo para caracterizar o início do trabalho de parto e também configurar a nossa assistência para essa mulher durante esse processo. O que a gente observa aqui? O que esse estudo fala para a gente também sobre o padrão de evolução da dilatação? A gente tem uma impressão, a gente aprendeu na faculdade, que a dilatação ela vai ocorrendo de forma circular, assim como essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente tem essa ideia, né, de que é como se fosse uma fita métrica, a gente abre ali o dedo, mede quantos que vai de um dedo para o outro, né, e isso vai acontecer de forma circular. Não é bem assim. A evolução do trabalho de parto, a evolução também da dilatação do colo, ela é nesse formato meio de elipse,
né? Então, vai acompanhando a posição da cabeça do bebê. Por isso que a gente toca uma mulher, a gente não acha o colo. Às vezes ele tá mais para a esquerda, mais para a direita, ele abre mais para um lado da cabeça do bebê do que para o outro. Laura, isso é uma coisa normal? De forma alguma. É assim que é o padrão de evolução da dilatação das mulheres contemporâneas. Então, olha o que ele diz: o colo do útero não dilata de forma linear, mesmo na fase ativa do trabalho de parto. Então, isso é um achado absolutamente normal. Uma trajetória de trabalho de parto individual pode desviar-se do padrão de Friedman. Então, ele pode muito bem demorar muito mais do que 1 centímetro por hora na evolução. Além disso, os dados dos estudos originais foram frequentemente contaminados pela seleção das pacientes, aqueles estudos de Friedman. Então, ele é um estudo meio enviesado, né? Então, eram partos que tinham analgesia, eram partos que tinham intervenções obstétricas, então não dá para falar que aquilo, de fato, representava a realidade. Então, aqui a gente tem algumas considerações dessa curva de evolução contemporânea, tá? Então, quando você é enfermeira obstétrica, for acompanhar um trabalho de parto, pode ser que a velocidade normal do trabalho de parto vá de 0,5 centímetro por hora, isso após 6 centímetros, tá, gente? Até 6 o juiz não apitou ainda. Com desfechos neonatais normais, tá? A definição de parada de progressão, ou seja, o trabalho de parto não está progredindo bem. A gente vai falar sobre isso no 3º dia aqui do nosso evento, tá? É somente após 6 centímetros, com a mulher com bolsa rota, com 4 horas com contrações adequadas, ou seja, rítmicas, né, de trabalho de parto rítmico, ou 6 horas com contrações inadequadas, aquele padrão que não é muito bom, mas sem progressão. Lembrando que esse sem progressão, gente, é nenhuma progressão, tá? Às vezes a gente acha que, não, mas tem que estar com a dilatação avançada. Não, mas às vezes é uma avaliação em que o colo mudou um pouco mais de aspecto. É um colo que está um pouco mais fino, às vezes é um bebê que está um pouco mais baixo, às vezes é um bebê que deu um passo a mais no mecanismo do trabalho de parto. Tudo isso é progressão. Tudo isso é avaliação, é uma progressão, evolução do trabalho de parto. E no segundo estágio, esse estudo, né, o estudo grande de Zhang, são vários estudos que ele fez, né? A gente vê que no padrão contemporâneo, a duração do segundo estágio pode não estar associada a piores desfechos neonatais, mesmo com um grupo de duração de 3, 4 ou 5 horas. Ou seja, aquela coisa assim de que o trabalho de parto, o expulsivo tem que durar 1 hora, 2 horas. Não existe evidência científica que embasa isso. Inclusive, não existe limitação de tempo para o expulsivo, desde que a mãe esteja bem e o bebê esteja bem também, tá? Então, eu trouxe todo esse estudo para vocês, trazendo base para a gente entender quando que realmente é o início do trabalho de parto. E isso, gente, é o ouro no nosso padrão de acompanhamento. Porque às vezes a gestante te contrata e se você tem um padrão antigo, se você sabe coisas antigas, se você não tem uma prática baseada em evidência científica, você pode até estragar a evolução do trabalho de parto dessa mulher. Outra coisa, você não vai sentir segurança para acompanhar um parto mais demorado, que é o parto das mulheres de hoje. Atualmente é muito difícil a gente ver partos de mulheres que são rápidos, né? Então, você como enfermeira tem o dever de ter um saber baseado em evidência científica. Então, é por isso que eu trouxe todo esse arcabouço teórico aqui, para a gente chegar no fato, no ponto, né, de identificar qual que é o início do trabalho de parto, quando eu ir para casa daquela parturiente, quando falar para ela que de fato é um trabalho de parto. Então, quando a gente tem contrações rítmicas e intensas, né, é importante a gente considerar os hormônios de cada fase. Então, aqui a gente tem, na primeira fase do trabalho de parto, aquela fase que eu mostrei que vai alterando a consistência do colo, as características do colo, a gente tem uma fase de prostaglandina, que é um hormônio fabricado pelo próprio útero, pelas células, aquela parte do segmento do útero, né? Ali que ficam aquelas glândulas que produzem a prostaglandina. Então, é uma ação bem local. Por isso que a primeira parte do trabalho de parto é um afinamento
do colo do útero e das características, da mudança das características do colo. E aí, a gente vai ter, na fase ativa do trabalho de parto, outros hormônios além da prostaglandina. É importante a gente lembrar, lá na fisiologia, que a prostaglandina ela age num sistema de feedback positivo para acionar a produção de ocitocina lá pela nossa hipófise, né? Então, o que acontece? Quanto mais prostaglandina eu tenho, ou seja, quanto mais a mulher tem contrações de fase inicial, de fase latente, mais isso está ativando a produção de ocitocina, que vai ativar a fase ativa do trabalho de parto. Uma coisa depende da outra. E quanto mais ocitocina eu tenho, mais produção de prostaglandina eu também tenho, né? Então, a gente tem na fase ativa do trabalho de parto prostaglandina, ocitocina, a melatonina, que é o hormônio da escuridão, que é produzido somente à noite, ou ambientes escuros, ambientes satisfatórios, que é associada à ocitocina. E a gente também tem a liberação das beta-endorfinas, que são hormônios que são fabricados ali no intervalo, né? Tem um pico no intervalo da ação da ocitocina. Então, é muito comum a mulher ter grandes contrações, grandes picos de ocitocina na fase ativa e depois ter grandes picos de beta-endorfinas, que é aquele anestésico natural que vai mudando o padrão de comportamento da mulher. E aí a gente já vem para a segunda característica, né, do início do trabalho de parto ativo. A mulher muda de comportamento, então a mulher ela fica menos racional, mais instintiva, né? O Michel Odan, que é um grande parteiro, né? Ele fala muito sobre esse apagamento neocortical. Então, a mulher ela vai para uma fase mais límbica, ela fica menos reativa, menos racional, ela vai ter comportamentos como vocalização, uma respiração mais rápida, ela geralmente não vai conseguir focar em algum objeto, ela vai ficar com os olhos meio virando, assim. Então, esse é um padrão como se fosse de mamíferos, né? E é um padrão de apagamento neocortical e ativação do sistema límbico, que é uma parte mais escondida do nosso cérebro. A gente tem também outro sinal do início do trabalho de parto ativo, né? Que são os sinais de progressão do trabalho de parto. Então, a perda sanguínea na calcinha, então aquele vermelho vivo, né? A mulher, ela vai abaixar a calcinha, ela vai passar o papel higiênico, ela vai ver uma perda da secreção bem vermelho vivo. Ela vai sentir vontade no final da contração de fazer uma forcinha, né? Que são os puxos, né, que é aquele empurrão fisiológico, devido à posição do bebê mesmo, ou seja, ele está progredindo no mecanismo do parto, que ele ativa, né, os receptores ali daquela parte da mucosa do canal vaginal. O próprio comportamento, como eu já disse, um trabalho de parto que progride quando rompe a bolsa, ele tende a progredir mais, porque a bolsa estoura, o bebê desce com a cabeça no canal vaginal, e isso vai produzir mais contrações de prostaglandina, que vai produzir mais contração de ocitocina também, né, que nós já vimos aqui do feedback positivo, e também o foco da ausculta. Então, olha só que interessante, né? Isso aqui que as enfermeiras e as enfermeiras obstétricas podem perceber ao longo do trabalho de parto. Aqui a gente está acompanhando uma mulher no trabalho de parto e a gente está vendo ela ali com a barriga, né? Beleza. Mas a gente tem que enxergar além da barriga. A gente tem que enxergar como é que tá lá dentro. Então, a gente tem que entender e ter em mente qual é o mecanismo do trabalho de parto. Então, se eu vou lá avaliar a gestante e aí eu pego o foco da ausculta, a gente tem que lembrar que a gente ausculta no dorso fetal. Se eu pego a ausculta num dorso à direita, possivelmente esse bebê ele está com o dorsinho à direita. Aí, sei lá, daqui a 2 horas eu vou auscultar, eu vejo que o foco da ausculta já está um pouco mais baixo e mais centralizado. Opa, esse bebê possivelmente deve ter encaixado e ele está transverso, rodando para um OP, rodando para centralizar. Se eu vou acompanhando a ausculta durante o trabalho de parto e essa ausculta está centralizada e desce cada vez mais, poxa, esse bebê está numa fase de descida da descida do mecanismo do trabalho de parto. Então, ele vai descendo até ele chegar na pubis. Qual que é o próximo passo? O desprendimento do polo cefálico. Então, tá perto o expulsivo, tá perto dela começar a fazer os puxos. Então, esse é um sinal que eu não preciso de avaliação de toque
para perceber que o bebê está progredindo no mecanismo do trabalho de parto. Como que eu faço isso? Você faz isso através da avaliação da ausculta fetal e até enfermeiras podem fazer. Então, a gente aprende na faculdade, aprende na pós-graduação, que a gente só sabe realmente como está o trabalho de parto fazendo toques vaginais. E aqui, nesse momento, eu nem coloquei toque vaginal. Percebam, né, que eu coloquei aqui como identificar início do trabalho de parto? Através da observação da parturiente. Qual que é o comportamento que ela apresenta para mim? Quais são os ritmos das contrações? Existe algum sinal de evolução no trabalho de parto? Como está a frequência cardíaca? Em que posição está esse dorso fetal? Eu consigo ver através da palpação e também da avaliação da frequência cardíaca fetal. Então, a gente considera isso para ir para casa da mulher, a gente considera isso para avisar que ela está em trabalho de parto ativo, a gente considera isso para você que está acompanhando uma gestante de parto hospitalar ir com ela para o hospital, tá? E aí a gente vem para o segundo ponto, trabalhar o partograma. Laura, mas você acabou de falar que o partograma tem as curvas antigas, baseada no Friedman, que isso não retrata a realidade. Como é que a gente vai fazer? Gente, o partograma, ele é um ótimo instrumento. Ele é um instrumento efetivo, ele permite a detecção do trabalho de trabalhos de parto que não estão progredindo bem. A gente vai ver um sinal claro de desproporção cefalopélvica. O partograma vai ajudar nas decisões obstétricas. A gente vai identificar quando realmente é necessária uma intervenção ou não. É um instrumento simples, de baixo custo. É uma forma de comunicação na equipe também. Então, como que a gente vai fazer? Aqui fica a minha orientação para você de acordo com as novas evidências científicas e com os padrões de evolução contemporâneos. Nós precisamos adaptar o partograma para os padrões contemporâneos de duração do trabalho de parto. Então, como é isso? Uai. Você não vai abrir o seu partograma com 2, 3 centímetros como você abria. Você só vai abrir um partograma a partir dos 6 centímetros com a mulher com contrações ativas do trabalho de parto, tá? Então, a gente vai sempre aplicar os conceitos do Zhang para decidir. A gente não vai abrir aquela curva de alerta e a curva de ação, considerando que a mulher vai evoluir 1 centímetro por hora, sendo que ela pode, a partir do 6, evoluir até meio centímetro por hora. Então, nós vamos observar a mulher e não o colo do útero. Eu costumo dizer que a nossa sociedade, a nossa assistência obstétrica, ela é dilatocêntrica. A gente olha a mulher em trabalho de parto e a gente fala: a paciente do leito 3 que está com 6 centímetros. Aquela do 7. Aquela do 8 centímetros. E a gente não olha a mulher. Então, a gente tem que aumentar o nosso olhar, ampliar o nosso olhar e não considerar somente a dilatação, mas sim a progressão da evolução de todas as características do colo, se o bebê está obedecendo o passo a passo do mecanismo do trabalho de parto, a posição desse bebê. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Meu último parto, que foi há pouco tempo atrás, quando eu recebi a primeira avaliação de toque vaginal, eu estava com 5 centímetros, mas um bebezinho, um colo 60% apagado, ou seja, não muito favorável. As contrações não tão boas, não tão rítmicas, mas um bebê que estava, pasmem, mais 2. Então, o bebê estava progredindo bem. Então, se qualquer pessoa fosse avaliar e olhar para o meu caso, olhando, focando na dilatação, ia ficar desanimada. Mas logo ali, em menos de 15 minutos, eu dei à luz. Mas como assim? De 5 você estava parindo? Por quê? Porque a gente não pode olhar só para o colo. Poxa, quais são os outros aspectos que a enfermeira olhou quando ela fez essa avaliação? Ela viu que eu era uma multípara, né? Então, a multípara, ela tem padrões diferentes. Ela viu a altura da apresentação, mais 2, tá ótimo, o bebê está ali forçando. O colo de uma multípara é diferente de um colo de uma primípara, ele cede bastante. Ela viu que o ritmo das contrações não estava tão bom, mas é uma contração intensa, que durava mais de 1 minuto. Então, tá vendo como o nosso olhar como parteira não deve estar focado somente na dilatação? O que a gente deve fazer, então? Aqui vem o próximo passo, a avaliação da frequência cardíaca fetal. Isso é o mais importante. Então, você vai avaliar a frequência cardíaca fetal antes, durante, após a contração, a cada 60 minutos na fase latente.
a cada 30 minutos na fase ativa e a cada 15 minutos no expulsivo. Eu trouxe aqui um apanhado, né, uma média aí das diretrizes. O que a nossa diretriz brasileira recomenda, a diretriz brasileira de 2017, recomenda para avaliação da frequência cardíaca fetal. Então, se a sua mão coça para ficar avaliando o toque, né, avaliando o colo, foca em pega a sua mão e vai ali no sonar para avaliar a frequência cardíaca fetal. O toque vaginal, Laura, quer dizer que ele é uma intervenção desnecessária? Claro que não, né? O toque vaginal, se é necessário para uma internação, se é necessário para uma avaliação mais completa, é importante ser realizado, tá? E é importante a gente raciocinar o seguinte: o toque vaginal é um exame diagnóstico, então eu devo fazê-lo quando eu percebo que a resposta daquele toque vai apontar para alguma conduta minha, tá? E valorizar os outros aspectos. Se eu for tocar, eu vou avaliar outros aspectos além da dilatação. Eu vou focar na avaliação, na consistência do colo, no apagamento do colo, na posição do colo. Eu vou avaliar a altura da apresentação, a atitude do bebê, o posicionamento, em qual tempo do mecanismo de parto que esse bebezinho está, né? Então, gente, o toque vaginal ele apresenta muitas outras formas de avaliação do que a própria dilatação, tá? E sempre focar no comportamento da mulher e sinais de progressão, tá? Então, aqui, já trabalhando outro ponto da nossa aula, né? Trabalhando nessa sequência, como você, como enfermeira obstétrica, vai facilitar esse trabalho de parto, vai promover uma assistência que favoreça essa evolução do trabalho de parto e que, mesmo que tenham padrões mais demorados, mais contemporâneos, seja um trabalho de parto com bons desfechos e com uma boa experiência para essa mulher. Então, olha só, você como parteira pode facilitar os mecanismos neurohormonais do trabalho de parto. Então, na fase latente, né? Você pode fazer com que a mulher aumente a produção de ocitocina. Lembra que na fase latente a gente tem mais prostaglandina? Mas o que a gente vai fazer para ativar essa ocitocina? Manter um ambiente calmo, sem ansiedade, sem aquela coisa de ficar olhando no relógio e pressionando a mulher, porque a gente sabe que até os 6 centímetros o juiz não apitou, né? Conectar a mulher à família, aos seus amigos, continuar as rotinas da casa, então sem pressão, né? Se você está acompanhando a mulher de maneira autônoma, fala para ela, você pode ficar na tua casa, você pode dormir, você pode tomar um banho sem pressão, tá? Muitas enfermeiras, as mulheres solicitam que vão essa hora para casa, mas algumas inclusive falam, não, pode continuar a sua rotina normal, não vamos focar que isso é um trabalho de parto ativo, tá? A gente vai focar nisso mais na fase ativa, tá? Então, a gente vai, nessa fase de ocitocina, continuar com menos ansiedade, a gente vai trabalhar sempre para que a mulher tenha menos estresse, menos dor, através de técnicas não farmacológicas. Então, aí é o momento de você oferecer a massagem, um chuveiro, trabalhar com a mulher a respiração, tá ali junto com ela respirando. É o momento em que a mulher vai ter essa alteração da consciência, como eu já disse, né, esse apagamento neocortical. Então, ofereça um ambiente que seja favorável para esse apagamento. Então, não fique solicitando muito que ela responda coisa para você, perguntando coisas muito intensas ou conversando muito com ela. Deixa ela mais livre para que ela possa fazer esse apagamento racional e ative essa parte límbica do trabalho de parto. Sempre um ambiente calmo, seguro. Gente, são coisas simples. É apagar a luz, é não solicitar muito a mulher, é deixar ela livre para ela encontrar uma posição. Não é para fazer do parto uma maratona em que a mulher tem que obedecer todo aquele passo a passo. Ainda na fase ativa, ajudar com que os picos de ocitocina cheguem no trabalho de parto através desse apagamento neocortical, ajudar a mulher a enfrentar, na final daquela fase ativa, aquela questão de não lidar com o medo da dor, de não saber lidar com a adrenalina fisiológica que vem no início do expulsivo. Então, você pode estar ali perto dela, segurando a mão dela, fazendo uma massagem, tendo a importância do toque, né, do contato físico. Tem uma parteira que fala que o toque é a mãe das linguagens. Então, é o momento de você estar ali junto com ela, com aquela presença física mesmo,
tá? E sempre promovendo um lugar calmo e seguro. No parto, como você, enfermeira, pode ajudar essa mulher? Ela tá ali nos níveis máximos de ocitocina, né, de adrenalina também, fisiológica, de dopamina, ela tá entre euforia, alegria, amor, né? Mas aí você vai estar ali sempre avaliando a frequência cardíaca do bebê, promovendo um ambiente seguro para que ela faça os puxos da maneira correta, que ela acha correta, sempre promovendo esse ambiente seguro para essa mulher. E no momento do trabalho de parto, deixar o bebê, no momento do parto, né, o bebê nasceu, deixar o bebê em contato pele a pele, aumentando os níveis de ocitocina, diminuindo os níveis de estresse, aumentando essa interação entre a mãe e o bebê, promovendo a amamentação. Sempre quando a gente promove o contato pele a pele, a gente favorece a amamentação. A gente tem vários estudos que mostram essa relação do contato pele a pele com a amamentação e com o futuro da amamentação também. Você, na verdade, parteira, vai ser aquela pessoa que vai ser a ponte, vai possibilitar que essa mulher tenha uma experiência de parto que ela lembre com orgulho, com protagonismo e com transformação psicológica. Quando uma parteira favorece os mecanismos neurohormonais do trabalho de parto, ela possibilita essa transformação psicológica que o parto dá para a mulher. E por fim, Laura, como é que eu faço isso na prática? Como é que eu vou atender essa mulher, considerando todos esses aspectos, todas essas diretrizes da assistência obstétrica? Como é que eu vou colocar isso no papel? Como é que meu cuidado vai ser resolutivo para essa mulher, considerando tudo isso que eu já aprendi nessa aula, tá? Lembrando, o teu papel é diferente do papel do médico, é diferente do papel da doula. O papel da enfermeira no trabalho de parto é cuidar. É o cuidado, o objeto do nosso trabalho é o cuidado. Por isso que é muito importante nós realizarmos a sistematização da assistência de enfermagem no trabalho de parto. E aqui eu vou deixar para vocês, para quem está inscrita no nosso evento, uma parte do nosso prontuário de assistência ao parto da nossa equipe, em que a gente faz todos os registros da SAI. E o que é uma SAI? A SAI, ela passa por 5 etapas. Ela passa pela coleta de dados que a gente faz via anamnese, olhando os exames, verificando o exame físico. Essa é a parte de coleta de dados. Depois a gente vai para o diagnóstico ou levantamento de problemas. Depois a gente vai ter, considerando esses problemas, a gente vai ter o planejamento de cuidados. A gente vai anotar o que eu, como enfermeira, vou fazer de cuidado para essa mulher. Vai ser uma massagem? Vai ser oferecer uma bebida, oferecer uma comida, promover um ambiente seguro, mais acolhedor, mais escuro, com óleos essenciais, por exemplo. Depois, eu vou colocar nesse registro se eu conseguir executar ou não esse planejamento que eu fiz. E depois eu vou fazer uma avaliação e evolução desse plano de cuidado. Então, o que é a SAI dentro da assistência de enfermagem no trabalho de parto fisiológico? É você olhar individualmente para aquela mulher. É você observar quais são os potenciais problemas que podem surgir no trabalho de parto ou que já estão instalados e promover um plano de cuidado para ela individualizado, considerando todas as dimensões, não só o colo do útero que a gente viu aqui nessa aula, mas as questões psicológicas, familiares, as questões como ela lida com a dor, se tem medo, se tem enfrentamento, como ela lida, né, com o trabalho de parto que está um pouco mais arrastado. Tudo isso é considerado quando a gente vai fazer esse planejamento de cuidados para essa mulher. Então, eu vou deixar aqui para vocês essa parte do partograma, nosso partograma, do nosso prontuário de parto, que nada mais é, vou deixar com alguns exemplos também para que vocês possam entender como é aplicado essa SAI durante o trabalho de parto, mas é sempre assim, olhar para a mulher, olhar a avaliação obstétrica inteira, que é feita de hora em hora, né, e observar quais são os possíveis problemas. Qual vai ser o meu planejamento de cuidado? E aí, como está sendo essa implementação ao longo do trabalho de parto? Esse é apenas o nosso primeiro dia. Então, hoje a gente viu sobre como são as novas curvas de evolução no trabalho de parto, como uma enfermeira deve assistir uma mulher considerando essas curvas de evolução, como que a gente vai observar a evolução do trabalho de parto, como que a gente vai registrar isso num partograma. E amanhã, na aula 2, nós vamos trabalhar sobre
o medo, né? Ai, meu Deus, perca esse medo de precificar o seu trabalho, tenha mais clientes. Então, a gente vai aprender nessa aula, você vai compreender o valor do seu trabalho, vai saber precificar os seus serviços, vai comunicar sem medo, né? Vai fechar mais contratos e vai aprender o funil de vendas como uma ferramenta para fechar os contratos. Eu espero você no nosso segundo dia do nosso evento, o chamado da parteira. É isso. Um grande beijo e até amanhã.